Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, queridos, novamente. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando vamos considerar o capítulo 7, versos 36 a 38. Estamos chegando ao final do capítulo 7. Acho que no próximo sábado nós concluímos esse capítulo. Farei uma breve introdução. Na vida, assim como na caminhada cristã, é uma realidade que existem coisas que consideramos mais importantes e coisas que consideramos menos importantes. Esse julgamento que nós fazemos constantemente, ainda que inconscientemente, é normal. É por meio desse julgamento que nós tomamos as nossas decisões, valorizamos objetos e ações e etc. É a partir dessa atribuição de importância ou valor que eu e você tomamos as nossas decisões diárias. Eu vou exemplificar. Poucos meses depois que eu e minha esposa começamos a namorar, há aproximadamente 16 anos atrás, meu sogro ficou desempregado e apareceu uma oportunidade para eles se mudarem para Macapá. Lembro que estávamos na estação das docas conversando quando ela me contou esse fato. E em questões de segundo eu tive que valorar muitos fatores para decidir o que eu diria seguir. De um lado eu pensei o seguinte: eu a conheço há pouco tempo e eu estou apenas começando a minha carreira, eu estava iniciando a minha vida na advocacia. E ainda quero aproveitar mais da liberdade que o mundo tem a me oferecer. De um lado eu pesei essas coisas. Do outro lado, em questões de segundo, eu pensei, mas eu não quero perder ela, eu a amo. Foi então que, diante de todos esses pensamentos, eu decidi que era mais importante para mim e disse o seguinte: se vocês forem se mudar, a gente se casa e você fica. Olha, eu não tinha dinheiro, ganhava mal, era recém-formado, tinha um Celta 2 portas que tinha 5 anos de uso que eu comprei usado e eu parcelei de 60 vezes. Porém, eu escolhi não aquilo que era mais fácil, mas o que eu julguei mais importante. Graças a Deus, meu sogro conseguiu outro emprego aqui em Belém e tudo se resolveu como se resolveu. No entanto, podemos tirar uma lição quanto a isso, especialmente quanto à nossa caminhada cristã. Paulo vai nos ensinar hoje, no texto que vamos ler, a medir adequadamente o valor que nós damos à nossa própria realidade, decisões, ações e escolhas. E entender, por meio desse texto também, como entre o bem-estar e a santidade, o crente deve atribuir sempre maior valor à santidade. Então vamos, enfim, ler o texto da palavra do Senhor que está em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 36 a 38. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor, com isso não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Nos ensina, Senhor, a entendermos essa difícil porção das Escrituras, Pai. E que nós possamos aplicar as lições dela em nossas vidas. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Se na sua versão, eu acredito que boa parte, se não a maioria aqui, lê na revista e atualizada, na área. Se está bem diferente, tenha paciência que a gente vai comentar sobre isso na sequência. Eu li na NVI, como sempre faço. Mas vamos ao contexto, e é importante, especialmente importante, que hoje você preste atenção no contexto, porque o contexto é que vai nos direcionar principalmente em que decisões nós vamos fazer quando nós interpretarmos o texto que eu acabei de ler. Mas vamos lá. O principal objetivo desta carta é que Paulo deseja conformar a vida dos seus destinatários na igreja de Corinto com a santidade para a qual eles foram chamados, como está lá no capítulo 1, verso 2. Por isso, Paulo combate, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, verso 11, várias dificuldades, vários pecados que aquela igreja possuía. Então, a partir do verso 6, do capítulo 6, verso 12, Paulo volta a sua atenção contra o pecado da imoralidade sexual. Muito importante isso aqui para a gente entender o texto de hoje, tá bom? E aí Paulo destaca que a igreja deveria fugir da imoralidade sexual por 3 razões principalmente. A primeira, porque o corpo do crente é unido ao corpo de Cristo de forma sobrenatural. A segunda é porque o corpo do crente é habitado pelo Espírito Santo. E a terceira é porque o corpo do crente, o crente como um todo, foi comprado pelo alto preço do sacrifício de Jesus Cristo. Por todas essas razões, os crentes são chamados a fugir da imoralidade sexual. E como consequência dessa fuga, eles podem glorificar a Deus com seu próprio corpo, como está no verso 20 do capítulo 6. Como meio, então, na sequência, de glorificar a Deus em seus corpos, Paulo apresenta, a partir do capítulo 7, cujo o tema central é o casamento, Paulo apresenta o casamento como uma resposta adequada para os cristãos viverem a sexualidade e ainda assim glorificar a Deus por meio dos seus corpos. Eu celebrei um casamento antes de ontem, e eu sempre digo isso nos casamentos. O sexo dentro do casamento, entre um homem e uma mulher casados, glorifica o nome do Senhor. Não é apenas permitido, como é desejável, é um comando divino e glorifica o nome do Senhor. Então, no capítulo 7, versos 17 a 24, vimos Paulo fazer uma digressão. Ele se afasta do conteúdo central que ele está trabalhando e faz um grande parêntese para destacar que neste intento de glorificar a Deus, nós devemos glorificar a Deus na condição que nós estamos. Se escravo ou senhor, se mulher ou homem, se escravo ou livre, já disse, se judeu ou gentil, todos devem glorificar a Deus quando são convertidos a Cristo na forma como se encontram. É claro, excluindo o pecado, que ninguém glorifica a Deus no meio do pecado. Então, nos versos 25 a 31 deste capítulo 7, Paulo volta a atenção novamente à questão dos relacionamentos e casamento e etc. E, por amor pastoral para com a igreja, ele dá um conselho muito interessante que a gente considerou aqui detidamente, que os jovens solteiros deveriam considerar a opção momentânea de não se casar. Por quê? Pastor Paulo disse que os jovens deveriam não se casar ainda naquele momento. Está lá no verso 26, bem no início. Por causa dos problemas atuais. O que nós vimos aqui, que muito provavelmente se tratava de um tempo de escassez ali na região. Fome, miséria, etc. Mas Paulo também, na sequência desse texto, que vai até o verso 31, além de dizer, olha, mais ou menos assim, não casem ainda, espere essa situação difícil passar. Paulo diz assim, mas sejam encorajados ao saberem que esses problemas são passageiros para aqueles que confiam no Senhor. Tudo isso passa e o tempo, Paulo diz, o tempo é curto dessas coisas, desse sofrimento do tempo presente, porque o crente vive na expectativa das promessas que o Senhor fez para ele. Então,
na última mensagem, no sábado passado, nos versos 32 a 35, Paulo ensinou que os não casados deveriam se dedicar intensamente à obra do Senhor e que os casados deveriam se dedicar à obra do Senhor, mas também dividiriam as suas atenções, suas energias, porque é necessário que os casados também sirvam as suas famílias. Hoje, neste texto o texto que eu li no início, Paulo se volta aos noivos da igreja e orienta como eles deveriam, à luz dos problemas atuais, decidir se era melhor casar-se logo ou adiar o casamento. É isso que eu quero tentar interpretar com vocês neste texto. E o primeiro ponto é uma pergunta: bem-estar ou santidade? Bem-estar ou santidade? Está lá no verso 36, que eu vou ler novamente. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. Os versículos o versículo tema hoje aí, 36 a 38, ele é uma porção muito difícil de interpretar, inclusive para os tradutores. Você vai ver que, dependendo da tradução que você tem aí, ela é bem diferente da que eu li aqui da NVI. E essas traduções diferentes não são apenas em forma, mas também na ideia que o texto comunica. Por exemplo, quem é a pessoa descrita no verso 36 como esse alguém? Será que é um noivo da virgem ou o noivo da jovem solteira, como nós já vimos aqui, como traduz a NVI? Ou será que é o pai da virgem, como traduz a Revista Atualizada? Será que o texto se refere a um pai que estava fazendo planos de casamento para sua filha? É isso que nós vamos tentar descobrir para tentar compreender a lição que Paulo quer nos ensinar nesta noite. Eu destaco logo desde o início que não faz sentido para mim entender como a Ara traduz o texto, como se um pai estivesse tratando a sua filha sem decoro, uma vez que essa expressão, se você tem a Revista Atualizada, sem decoro, ou na NVI, agindo de forma indevida, pode ser e deve ser um eufemismo para um comportamento sexual inadequado. Seria estranho pensar que Paulo está aconselhando um pai que está tratando a filha de forma sexualmente inadequada. Nós já vimos a postura de Paulo no contexto, e por isso que eu disse que o contexto é muito importante. Nós já vimos a postura dura de Paulo no contexto contra a prática do incesto. Incesto, para quem não sabe, são relações sexuais dentro da família. Quando o jovem, isso está lá no capítulo 5, Paulo combate seriamente a atitude da igreja diante de um jovem que teve relações sexuais com a viúva do pai. E Paulo diz que esse jovem tem que ser entregue para Satanás. Está lá no capítulo 5, verso 5. Então aqui mostra o padrão de pensamento de Paulo contra esse tipo de imoralidade. Então, não é essa a postura que nós lemos no texto. Então, muito provavelmente não é este o caso segundo a Ara traduz. E por isso que eu concordo com a NVI, de que a interpretação desse texto aponta para um homem que possui uma virgem como noiva, o noivo. Entender dessa forma faz todo sentido. Não é incomum imaginar, especialmente uma cultura sexualizada como a de Corinto, que um homem, noivo de uma moça, tentasse práticas sexuais indevidas, como nós lemos na NVI, agindo de forma indevida, e não o pai da virgem. E na sequência do texto, encontramos outra expressão de difícil tradução. A NVI coloca assim, que ela está passando da idade. Só que no original,
é interessante que o significado deste termo no grego vai mudar bastante conforme o gênero do sujeito. Isso aqui está meio complexo, mas no final o negócio vai clarear tudo aqui. No grego, este termo traduzido que está passando da idade, que eu não vou me arriscar a ler no grego aqui, pode significar passando da idade de casar, quando refere-se a uma mulher, como a NVI traduziu, e dessa vez eu não concordo com a NVI, ou com fortes paixões, quando se refere a um homem, como traduz a versão americana, a English Standard Version. À luz do contexto, me parece que nessa segunda expressão, que ela está passando da idade, a tradução americana faz mais sentido. O que significa que o noivo estava tentando dar vazão aos seus desejos sexuais, pois não estava o noivo conseguindo se controlar. Vamos entender a lógica contextual aqui, eu acho que vai ficar bem clara a ideia. Nós já vimos que Paulo, por causa dos problemas atuais, aconselhou que eles adiassem o casamento àqueles por causa da situação contextual ali. E Paulo, depois de fazer isso, teoricamente eles iam ouvir, não, vamos adiar os nossos casamentos. Porém, antes disso, Paulo já havia comandado que aqueles que possuíssem os impulsos sexuais normais, os não celibatários, aqueles que se interessavam por pessoas do outro sexo e sentiam atração sexual por causa da imoralidade, ou seja, para evitar a imoralidade, cada um deveria ter a sua esposa, como cada mulher o seu próprio marido. Está no verso 2 do capítulo 7. Pois, ele diz, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Capítulo 7, verso 9. Assim, o caso do noivo que está tentando furar o sinal da moralidade faz com que Paulo contraste o seu comando, presta atenção, aqui é para entender, é agora. Paulo está fazendo um contraste entre o seu comando, qual é o comando? Case-se para fugir da imoralidade sexual, contra o seu conselho amoroso. Não case por causa dos problemas atuais. Paulo está colocando na balança. Ele diz, primeiro, case-se para fugir da imoralidade sexual. Mas depois ele dá um conselho. Se você pode adiar o casamento sem cair em imoralidade sexual, adie por causa dos problemas atuais. A NTLH, tem alguém aqui que tem a tradução NTLH? Opa, alguns têm. A NTLH é muito feliz na tradução desse texto. Creio que faz a melhor leitura do contexto. Lá versa assim o capítulo 36. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais por causa dos problemas atuais. Fecha parênteses. Eu digo o seguinte, se o rapaz sente que assim não está agindo certo com sua noiva e acha que a sua paixão por ela é muito forte e que devem casar, então que casem. Não existe pecado nisso. Logo, ao comparar o problema das dificuldades atuais, a crise que ali passava a cidade de Corinto, com a possibilidade de cair em pecado da imoralidade sexual, Paulo conclui que pecar é mais grave do que passar por dificuldades. E por isso diz ao noivo, com isso não peca, casem-se. Parafraseando e simplificando o máximo que eu consegui, Paulo está dizendo a noivos o seguinte, se os tempos estão difíceis, seria melhor você adiar o casamento. Mas se você não está conseguindo resistir à tentação sexual, então case logo. Vou repetir, porque tudo que eu falei até aqui se resume nesse pequeno parágrafo. Paulo está dizendo aos noivos da cidade de Corinto, se os tempos estão difíceis, seria melhor você adiar o casamento. Mas se você não está conseguindo resistir à tentação sexual, é melhor casar logo. É isso que Paulo está ensinando no verso que acabamos de explicar. E tem lições, claro, para mim e para você aqui nesse texto. É muito bom que nós saibamos e apliquemos em nossas vidas este princípio de que o meu e o seu, o nosso bem-estar para Deus é secundário diante da santidade. Para Deus
É melhor que eu e você sejamos santos do que estejamos felizes. Vou repetir porque isso aqui é muito sério. Para Deus, Deus está mais preocupado com a minha e com a sua santidade do que com a minha e a sua felicidade. Ser santo neste mundo caído é bem melhor do que ser feliz aos olhos de Deus. Isso tem implicações infinitas, meu querido e minha querida. Por exemplo, olha, usando esse princípio, você vai dar o valor, vai medir o valor e tomar suas decisões. Devo namorar um descrente? Ele é tão bom, ele me faz bem, educado, ele é trabalhador, tudo fica, eu me sinto bem ao lado dele. Eu devo namorar um descrente? Devo aceitar um emprego que eu vou ganhar mais, mas vou ter que fazer algumas coisas erradas, mas é coisa pouca. É só um desvio aqui, uma sonegação ali. Eu posso colar na prova? Poxa, eu preciso dessa nota para passar, vai ser tão bom para mim que eu passe. Eu vou flertar com a colega do trabalho que me trata muito melhor que a minha esposa, ou com um colega do trabalho que me trata muito melhor que o meu marido, só para eu sentir o meu ego amaciado? Faz bem para mim. Vou permitir que o meu namorado pegue em mim de maneira inapropriada, só para que ele não me deixe, eu gosto tanto dele? Serve para ambos os sexos, tá? Vou me vestir de forma inapropriada para ser aceita por minhas amigas e amigos e namorados e namoradas e etc. Vou falar palavrões para eu não ficar tão dissociado do meio. Contra tudo isso e muitas mais outras decisões que podem aparecer na sua frente, a palavra nos ensina que a santidade tem mais valor que a sua alegria e o seu bem-estar. Aqui tem um conselho muito importante para pais como eu. Não sei se deve ter o irmão Isaac que está aqui, então tem outros pais aqui. Nós, quando criarmos nossos filhos, temos que agir com base nesse princípio. Infelizmente é muito comum, até na igreja, pais que estão tão preocupados em fazer o bem, fazer o filho feliz e alegre, que prefere relativizar alguma regra de santidade, algum comportamento mais adequado. Eu já tive que convencer uma mãe, não só uma, mais de uma, mas eu lembro que eu já tive que convencer uma mãe que o filho dela ter relações sexuais com o namorado era errada. Porque na cabeça dessa mãe, o filho está bem, está se sentindo bem e alegre no relacionamento com uma moça que pode ser boa, não conheço a moça, mas que pode ser boa, é mais importante do que ele se manter santo e fugir da imoralidade sexual. É justamente o que Paulo está ensinando, o contrário. Um conselho especialmente para moças aqui. Quanto mais de liberdade você der para o seu namorado e seu noivo, mais ainda ele vai demorar para querer casar com você. Isso é claro. Ele já goza, já experimenta o bônus. Ele pega aqui, ele pega acolá, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Para que ele vai querer o ônus? Entre aquilo que te alegra, aquilo que você acha que é melhor para a sua vida, e aquilo que Deus diz que é melhor, escolha o que Deus diz que é melhor. É melhor ser santo. Não é fácil. Eu não estou falando de facilidade. Eu estou aplicando o que Paulo nos ensinou. Segundo ponto. O primeiro foi bem-estar ou santidade ou bem-estar. O segundo está lá no verso 37 a 38, na NVI novamente. Diz assim: contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre a sua própria vontade, e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor.
vamos entender a segunda parte desse texto complicadíssimo. Nós acabamos de ver que o bem-estar tem valor inferior, deve ter valor inferior em nossas decisões, quando a santidade for ameaçada. Porém, agora, Paulo vai falar no caso em que ambos puderem andar lado a lado. Essa é a condição do noivo que escolheu não se casar por causa dos problemas financeiros e sociais ali da época, mas não qualquer noivo, somente aquele que, apesar de que o casamento demore um pouco mais, consegue conter os seus apetites sexuais para com sua noiva. Exclusivamente para este tipo de noivo, Paulo diz: o homem que tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Para o apóstolo, se o noivo não consegue se controlar, é melhor casar logo. Nós já vimos isso, para não pecar. Porém, se consegue esperar passar a dificuldade momentânea, é melhor ainda. Como Paulo diz no verso 38. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa, naquele momento, por causa das dificuldades, faz melhor. Uma observação aqui quanto à interpretação desse texto. Alguns estudiosos vão entender que quando Paulo diz, mas aquele que não se casa faz melhor, ele estaria se referindo a noivos que se entendiam celibatários. Imagine qual é a hipótese desses estudiosos. A pessoa tinha uma noiva, talvez um judeu ou um gentil tinha uma noiva, e ele se converteu ao cristianismo. E ele entendeu que ele era um celibatário, ele não tinha atração, talvez um negócio fechado pelos pais, ele não tinha atração por nenhum tipo de sexualidade, ele tinha o dom do celibato. E aí, alguns entendem que quando Paulo diz, mas aquele que não se casa faz melhor, estaria se referindo aos celibatários. É claro, isso é lógico, que se o noivo possuía o dom da continência ou era celibatário, era melhor que ele não casasse mesmo. Uma vez que uma das responsabilidades, como nós já vimos aqui do matrimônio, é o dever sexual mútuo, como você pode ler depois em 1 Coríntios 7, verso 3 a 5. No entanto, essa interpretação também não faz sentido, pois Paulo não diria a um celibatário, como está no texto aí, que se casa com a virgem faz bem. Não faz sentido. Ele dizer que é melhor o celibatário não casar, tem todo sentido por essa lógica. Mas ele dizer que o celibatário que se casa com a virgem faz bem, não faz sentido dentro do contexto. Então, novamente, o contexto nos ensina o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que se você consegue esperar um pouco mais para o casamento e conter seus impulsos sexuais, é melhor que não se case ainda. Mas se não, como nós vimos no primeiro ponto, então case logo. Algumas lições para mim e para você. Ainda que o cristão saiba, pela palavra de Deus, que nesse mundo terá aflições, isso não significa que ele não deve evitar as aflições quando possível. Lembre aqui do ponto de Paulo, Corinto estava passando por uma crise. E aí ele aconselhou, olha, por causa dos problemas atuais, considerem adiar esse casamento. Muito provável, não pense crise naquela época como você pensa crise hoje. Naquela época a crise, muito provavelmente era falta de alimentos. Não é você não ter dinheiro para ir para o shopping, não. É falta de alimento, é fome. Aí Paulo diz, olha, por causa disso, considere não casar por um tempo. Mas, o que Paulo está dizendo é que, quando situações adversas aparecem, você pode, se possível, sem pecar, evitar essas aflições. Se vocês, então, desejam casar-se, mas ainda não têm condições para manter o mínimo independência, não estabilidade, independência, então o casamento pode e deve aguardar um pouco, desde que a pureza dos noivos não esteja em risco. Eu já casei um casal jovem que o rapaz, pouco tempo antes do casamento, perdeu o emprego. E aí,
O caso dele específico, ele casou mesmo assim, mas porque o problema foi solucionado. Mas se aquela situação perdura, eu ia aconselhar, não é melhor esperar um pouco? Para que você tenha condições de dar o mínimo para a sua família, para sustentar a sua esposa? Esse conselho de adiamento que Paulo dá ocorre em decorrência do problema, como eu já disse, de escassez regional, mas não individual. Cuidado, não puxe a sardinha para o seu lado. Não serve aqui como desculpa para adiar o casamento desleixo, preguiça, falta de disciplina, falta de coragem, não ir atrás do emprego que ele precisa. Se você tem um compromisso com uma moça, corra atrás do que você precisa para casar. Não fique debaixo da justificativa, por causa dos problemas atuais. Não era desse tipo de problema que Paulo estava falando. Paulo não estava falando mesmo de morrer de fome. Tirar a mulher da casa do pai e levar para algum lugar e a mulher morrer de fome abraçada com o cara lá. Era disso que Paulo estava falando. Nessa esteira eu quero me lembrei agora de uma ilustração de um jovem que eu casei também, que esse foi mais duro, foi na véspera do casamento, acho que 10 dias antes do casamento ele perdeu o emprego. E ele foi lá na sala, no meu gabinete e tal, ele chegou, pastor, eu estou desesperado e tal, eu perdi o emprego, não sei o quê. E foi justamente, para quem faz curso de noivo, tem uma reunião que você trata do orçamento familiar, né? E ele chegou para tratar do orçamento familiar tendo acabado de perder o emprego, né? Mas ele me olhou assim, escute, adote como exemplo para você o que esse rapaz disse. Ele me olhou assim, pastor, eu fui demitido, mas eu já arrumei uma bicicleta, eu vou fazer Uber. Eu já arrumei uma bicicleta, eu vou fazer Uber. Uber não, iFood. Vou fazer iFood. Essa é a ideia, meu irmão. Essa ideia. Se por situações circunstanciais adversas ao seu esforço, a sua dedicação e tudo que você pode entregar para alcançar o seu objetivo, as dificuldades são insuperáveis, então por um tempo, você pode adiar o compromisso que você tem. Desde que isso não implique em pecado. Se implicar em pecado, casa logo e quem for podre que se quebre. É assim. Agora, se não é o seu caso, você consegue se conter, esperar um pouco mais, vá atrás, corra. Tem gente, é um parênteses, não tem nada a ver com o que Paulo ensinou aqui. Tem gente que só enxerga o plano A na vida. Isso é coisa de criança, meus irmãos. O que é o plano A? Eu sonhei que eu vou ser juiz. Se eu não for juiz, nada mais funciona na minha vida. Aí o camarada às vezes fica 10 anos fazendo concurso, não sai do zero. Porque dos milhares que fazem, passa alguns poucos, né? A vida não é assim, a vida de adulto não é assim. A vida de adulto você tem um plano A, se o plano A não está certo, você faz o plano B, se o B não der certo, você faz o C, se o C não der certo, você faz o D, e o alfabeto quando acaba, volta tudo de novo. Tem que correr atrás. O crente, ele não é movido por planos profissionais de carreira. O crente é movido por buscar a glória de Deus e fazer do trabalho a forma como ele tira o seu sustento, seu e da sua família. Simples assim. Então, se não deu certo o plano A, vamos para o plano B. Tem muita gente que a vida para, porque só fica dando soco na parede. Não sai do lugar. Então, Paulo não está dando conselho para quem não tem uma visão adequada de vida e também para quem é preguiçoso e desleixado. O conselho de poder adiar se conseguir controlar os impulsos sexuais é por causa dos problemas atuais que fogem às ações individuais de cada um. São extras. Concluindo, é claro que temos várias lições para aprender quanto ao casamento no texto que consideramos hoje. Porém, eu gostaria de, na conclusão, destacar um princípio geral que é aplicável à vida cristã como um todo, em cada momento da minha e da sua vida cristã é aplicável este princípio. Viver para a glória de Deus significa escolher
em primeiro lugar, fazer o que é agradável a Deus, o que é santo, independente de ser fácil ou melhor para mim e para você. Viver para a glória de Deus significa escolher fazer o que é agradável a Deus, independente de ser fácil, mais prazeroso ou melhor para mim e para você. Nós fomos chamados por Deus para isso. Nós fomos chamados para santidade. É possível, pastor, ser alegre como cristão? Claro que é, nós temos orado esse tema aqui já há vários cultos. É claro, é possível o cristão se alegrar nas coisas do Senhor, se alegrar no casamento, se alegrar em muitos momentos, mas não é esta realidade que tem mais valor para a vida do crente. O valor maior na vida do crente é a glória de Deus. E não tem como glorificar a Deus sem santidade. É impossível glorificar a Deus no meio do pecado. É impossível. Então, andando, buscando, repito, não é fácil isso aqui. Mas quando você anda buscando, quebrando a sua vontade, quebrando aquilo que é melhor que você acha que é melhor para você, para fazer o que você sabe que agrada a Deus, então você está buscando, sinceramente, uma vida de santidade para a qual, se você é crente, você foi chamado. E isso é mais importante do que ter alegria circunstancial. Pedro nos ensina isso, e eu concluo em 1 Pedro capítulo 1, versos 14 a 16. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora. Está aqui, pelos seus desejos, aquilo que te agrada, aquilo que você prefere, aquilo que faz bem para você, aquilo que traz bem-estar para você. É isso que Pedro está dizendo. Não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Que o Senhor nos ajude a sermos santos, apesar de nós, por muita graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.